Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Olha que beleza, Gustavo Danone mais uma vez aqui e dessa vez para falar de uma coisa triste, uma coisa que realmente não me deixa feliz, né? Eu sei que várias pessoas aí comemorando pelo fracasso de The Marvels, mas não, eu acho que não tem comemoração. Na verdade, eu fico até triste, preocupado. Por quê? Talvez um universo que eu gosto muito, que você gosta muito, que outras pessoas curtem demais, pode estar correndo sério risco, né, de talvez acabar, talvez não ter, não rolar uma conclusão, né? Então a gente fica sim preocupado, pelo menos a minha pessoa, e eu não fico feliz, né? Danone, você achava que o filme ia ser um fracasso de bilheteria, ia ser ruim? Sim, eu acho que dava para esperar isso mesmo, né? Até porque é um baita de um prejuízo que deixa aí para o estúdio, no caso para Marvel Studios, e no caso principalmente para a Disney, né? Mas já era de se aguardar, né, gente? Porque o filme já vinha nos trailers não trazendo algo muito bom. Depois tentou fazer aquela nostalgia com o Capitão América, o Homem de Ferro, né? Trazendo os Vingadores novamente, talvez para ver se salvava algo. Mas a gente viu, né, que foi o trailer com mais dislike aí na história inteira da Marvel Studios. E eu acho que isso refletiu realmente na bilheteria e por justamente ter sido aí, talvez, né, 3 personagens que a galera não queria, não estava nem aí, né? No caso, a personagem Kamala ainda eu acompanhei um pouco, mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu tenho que pedir para vocês, né? Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho das notificações. E sério, gente, comenta porque eu quero saber aí a opinião de vocês, né? Sobre The Marvels, eu acho isso muito importante, principalmente para a gente refletir juntos aí pontos que foram negativos talvez aí dentro desse enredo, dentro dessa história, ou simplesmente porque foi uma bela de uma bagunça e algo talvez não pensado, né? Tem muita gente falando de quem lacra não lucra, né? E tem outras coisas. Aí eu não vou entrar nessas questões, tá? Até porque para mim, se for personagem feminino, masculino, independente do que seja, eu vou lá e eu vou assistir, né? Porque eu gosto, porque eu me alimento disso. Inclusive, pela média que saiu, a maior parte do público que foi ao cinema é o público masculino, tá? Posso estar errado? Posso, mas eu me lembro que eu li notícias sobre isso, li informativos sobre isso, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre bilheteria também aí, que foi realmente feia demais. Gente, só lembrando vocês, link na descrição do nosso querido Apoia-se, tem o nosso grupo de promoções de Funko Pop, tá bom? E tem o nosso grupo também, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Bom, vamos falar um pouquinho sobre bilheteria de The Marvels, que realmente decepcionou. Menor bilheteria da história, se a gente for ver, né, em relação ao bilheteria, eu acho que realmente não teve outro, mas assim, pelo que a gente lê e analisa, né, pior bilheteria em questão de gasto e retorno, realmente não teve retorno, foi apenas prejuízo. Se fosse um filme, por exemplo, sei lá, que gastou 10 milhões e trouxesse um retorno desse, seria maravilhoso, né? Assim como a gente tem vários filmes que já fizeram, né, história no cinema, por quê? Investiu um pouquinho, primeiro Atividade Paranormal é um belo de um exemplo disso, né? Investiu um pouquinho e trouxe às vezes ali um retorno 100 vezes maior do que foi investido, né? Mas The Marvels, olha que, né, bizarro a gente fica. 200 milhões é a arrecadação, tá? Na verdade está em 198 milhões e alguma coisinha ali, mas os analistas mesmo acreditam que vai chegar em 200 milhões. Realmente a grande queda, né, da porcentagem de público foi muito grande da primeira semana, né? Se eu não me engano, foi uma das maiores quedas na história quando os filmes se tratam, né, da Marvel. Isso aí é bem preocupante e muito complicado. Mas isso também reflete um pouco da bagunça que está no MCU e de a própria Marvel não estar se conseguindo se conectar novamente após a era Thanos. A gente vem de filmes que não são tão relevantes, né? A gente vem de séries também que não se tornaram tão relevantes, apesar de algumas eu ter curtido e tudo mais, mas não se tornou relevante para o grande público. Se a gente pega o site dos Tomatinhos, não está tão ruim, tá? The Marvels, até que está com uma aprovação legal, tanto da crítica quanto do público, então tá bem interessante ali essa questão, mas tem indícios que dá para manipular e tudo mais, e isso aí já acaba não se tornando mais confiável. E olha que complicado, né? Um site que talvez era para ser confiável acaba perdendo toda a credibilidade, e a gente sabe que isso é muito complicado.
E olha aqui, ó, quanto custou o The Marvels? E esse é o ponto, né, X da questão. Custou 280 milhões. A gente somando em gastos de filme mais marketing, tá? Realmente o marketing é uma coisa muito cara e sofreu aí por algumas coisas. Não rolou tanta divulgação por causa da greve dos atores e tudo mais. Só que, gente, vamos ser bem sinceros. Se fosse um filme que realmente estava hypado, muita gente esperando, a galera ia pro cinema. Assim como foi, né? O terceiro filme do Homem-Aranha, Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Até o próprio filme do Thor teve uma boa bilheteria, se a gente for analisar. Claro, não teve o bi, mas, né, teve uma boa bilheteria. Quando a gente tem ali uns 700, 800 milhões, eu considero como uma boa bilheteria, principalmente por estúdio, porque arrecadou. E o que os caras querem é grana, não adianta, gente. É o que eu sempre falo pra galera. Muita gente fica falando de ideologia, que é isso, que é aquilo. Galera, eu sempre falei isso e sempre vou continuar a falar. Os grandes estúdios, eles não estão preocupados com ideologia, esquerda, direita. Não estão preocupados com essas coisas não, tá? Independente do que você acredita, independente do seu lado, o que eles querem é grana. E é grana, e é grana, e é grana. Fiz isso aqui, deu grana, vamos continuar fazendo. Fiz isso aqui, não deu grana, vamos repensar aí que não tá legal, né? Porque tem os acionistas, tem a diretoria, tem a galera que realmente se preocupa com grana. E é só isso e nada mais, né? E hoje a situação da Marvel é muito preocupante. Por quê? Esse filme da The Marvels vai dar 80 milhões de prejuízo por isso. Mas o que é 80 milhões, né? Para um estúdio? Gente, é muita coisa quando a gente fala de negativo. Por quê? Muitas vezes o estúdio está lá, ele está produzindo, e dentro daquele faturamento gigantesco, ele tem outras coisas para investir, outras coisas para colocar, fazer isso, fazer aquilo, tem as próximas produções, né? E quando você termina com 80 milhões negativos, é muito preocupante no mundo inteiro, né? Não teve literalmente uma bilheteria expressiva em lugar nenhum. Isso é muito preocupante para o estúdio, porque 80 milhões é para fazer muita coisa, cara. Para fazer filmes ali, né, na questão de thriller, terror e tudo mais, dá para você fazer bons filmes de terror e ter uma bilheteria muito expressiva, né? Então eu acho que isso acaba dificultando mesmo aí o segmento da própria Marvel. E a gente vê que eles estão perdidos porque tem o caso do Jonathan Majors e o resto a gente já conversou muito sobre isso, né? De quais vão ser os próximos passos da Marvel Studios. A gente sabe que vai vir Deadpool 3. Esse filme eu acho que já está muito hypado, né? Ainda mais que a gente vai ter Deadpool mais Hugh Jackman ali numa história, numa trocação realmente de porrada. Então a gente já sabe que isso vai favorecer demais a bilheteria. E The Marvel, infelizmente, ele não veio hypado, né? É que nem eu falei, tem a personagem da Kamala, tem a personagem, acho que é Mônica, né? E tem a personagem da Capitã Marvel. 3 personagens aí que não foram aclamadas, não foram muito bem recebidas pelo público geral, se a gente for analisar, né? Por exemplo, uma personagem secundária, Kamala é uma personagem que eu gostei demais, inclusive eu curti a série, achei bacana, me lembrou dos tempos de adolescentes que eu assistia, por exemplo, Nick, né? E tinham as séries e tudo mais. E a Brie Larson, né? Que é também ali, o pessoal não gosta muito, fala que ela não tem muita carisma, né? Então foi outro problema. E aí o que a gente pode esperar talvez da Marvel e da Disney é que primeiramente não tem uma aceitação, né? O próprio diretor diz, não, isso aí é normal, a gente não faz, meio que a fala dele foi assim, a gente não faz para ter bilheteria e tudo mais, não tem problema, não é um filme que... Mas não, a gente sabe que o buraco é mais embaixo, né? A própria fala dele que faltou supervisão, né, durante as filmagens, dá essa indicação, né, que realmente mandou uma indireta para o nosso querido Kevin Feige. E agora é saber quais vão ser os próximos passos, né? Já que tem Deadpool 3 aí que eu acho que vai dar uma salvada boa no estúdio, né? Vai ser uma bilheteria muito expressiva, mas os próximos filmes a gente fica com aquele pontinho de interrogação, né? O que vai ser, o que vai acontecer, para onde vai, né? Mas é isso que a gente tem para falar de The Marvels. Flopou bonito. E eu acho que a Marvel está passando por um momento bem delicado, mas bem delicado mesmo. Então só lembrando, deixe seu comentário, seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho das notificações. Até a próxima. Tchau!